Olá pessoal, meu nome é Fabiana Ferreira, sou professora de língua portuguesa e pelas próximas semanas nós sempre vamos nos encontrar aqui na Folha dos Concursos com o nosso bloco de aulas chamado Português Mastigado. Então, a dica de hoje é sobre concordância verbal. Então, a gente precisa prestar atenção em algumas coisas muito básicas quando a gente trabalha com esse assunto de concordância, porque o nome já me diz algo sobre a que se refere esse assunto. Concordar significa combinar, mas a gente sempre se pergunta, eu vou combinar quem com quem dentro de uma oração? Eu vou combinar o sujeito da oração com o seu verbo, o verbo da minha oração com o meu sujeito. Então esses dois termos, eles têm que estabelecer uma relação de dependência, de combinação, de concordância. Em que aspectos? Em número e em pessoa. Então, eu vou dizer eles enquanto sujeito, então eu vou falar eles saíram, nós saímos. Então as desinências verbais, elas sempre têm que ser responsáveis por essa combinação de pronomes substantivos na função de sujeito, tanto em número quanto em pessoa. E aí, às vezes, você pode estar pensando assim, mas a professora só deu um exemplozinho com um pronome bem pequenininho. Na prova não cai assim. Na prova cai um sujeitão enorme. Beleza, cai um sujeitão enorme. Às vezes cai esse sujeitão grandão no início da oração, no fim da oração. E a gente tem que se preocupar em achá-lo e pensar em quem vai ser o pivô dessa concordância. Quem vai ser o pivô dessa concordância? O núcleo do meu sujeito, tá? Então, vamos ver uma frasezinha aqui no quadro agora, que vai ser uma frase com um sujeito bem grandão e a gente precisa visualizar quem vai ser o núcleo desse sujeito para não errar na concordância, que é o que a gente vai chamar de concordância de regra geral, ok? Vamos lá juntos. Vamos observar agora esse exemplo que está aqui no quadro. Leia comigo. O estudo dos vários alunos universitários ganhou prêmios. Note que eu exemplifiquei aqui o sujeito grandão do jeito que você queria. E você diz para mim, eu tenho dificuldade com concordância. Não tem mais. Note que o núcleo desse sujeito é simplesmente o substantivo estudos. Note ainda que a partir da palavra estudos, você se encontra com um sintagma encabeçado por uma preposição. É a preposição de. Preposição de mais os, dós, vários alunos universitários. Gente, tudo isso que a gente tem aqui, iniciado por essa preposição, é um elemento que especifica o núcleo do meu sujeito. Então, nós somos capazes de dizer que quem é o responsável pela nossa concordância é o núcleo do sujeito. Ele é o pivô da minha concordância. Por este motivo, eu não me importei com o fato de vários alunos universitários estarem no plural. Eu não me preocupei com isso porque meu guia é o núcleo do sujeito. Sacou? Por isso que eu disse, o estudo ganhou. Se estudo é o núcleo do meu sujeito e está no singular, ganhou, que está aqui, também tem que ficar no singular, ok? Mas aí a gente precisa pensar juntos, porque muitas pessoas no meu dia a dia me perguntam, mas Fabi, eu tenho certeza de que eu já vi uma concordância acontecer com o determinante do sujeito, com esse negócio encabeçado pela preposição. E eu disse para essa pessoa que me fez essa pergunta, você tem toda a razão, mas você vai ter a chance de concordar tanto com o núcleo quanto com a especificação do núcleo, se tal núcleo for representado, grava bem, por um coletivo ou por um numeral percentual. Então, escuta o que eu vou te dizer agora. Se eu falar para ti que a maioria, coletivo, né? A maioria dos alunos passou
Na prova, eu acertei? Acertei. Concordei com maioria, que é o núcleo do meu sujeito. Mas, pelo fato de maioria ser coletivo, eu poderia ter dito: a maioria dos alunos passaram na prova, porque a gramática diz: núcleo coletivo especificado, quantas chances de concordância? 2. Ou com o núcleo, ou com a especificação do núcleo. Você que vai decidir. Ambas as construções estão corretas. Note ainda que se o núcleo do sujeito for um numeral percentual, eu poderia dizer assim: 20%, ó, o percentual, do eleitorado já votaram. Com quem que eu concordei? Com 20%. Mas se eu dissesse para você, 20% do eleitorado já votou, com quem que eu concordei? Com o eleitorado. O que é eleitorado, gente? É a especificação do núcleo. Quem é meu núcleo? Percentual. Foi esse percentual que me deu essa dupla chance. A chance de concordar ou com o núcleo, que é a regra geral, ou com a especificação do núcleo. Gente, isso é super importante de nós observarmos, porque são as concessões que a gramática dá para nós, justo no que diz respeito ao que nós chamamos de regra geral, em que o sujeito é um sujeito simples, em que o sujeito é um sujeito que tem apenas um núcleo, ok? Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode também pensar no fato de esse sujeito ser um sujeito passivo. Aí você pode se perguntar, né? Mas, meu Deus, o que a prof quer dizer com essa história de sujeito passivo? Sujeito passivo é aquele sujeito que sofre a ação verbal. Mas, gente, não é porque ele sofre a ação verbal que ele deixa de ser sujeito. Não é porque ele sofre a ação verbal que ele deixa de ser o pivô da minha concordância, não. Ele continua exigindo para si a concordância. Só que tem um detalhe. Quando a gente vê um tipo bem facinho de voz passiva, que é a voz passiva analítica, a gente se depara com a frase do tipo: os alunos foram surpreendidos com o resultado positivo. Nota, os alunos não surpreenderam ninguém. Os alunos foram surpreendidos. Concordância perfeita, ninguém estranhou, todo mundo achou bem normal, né? Agora, será que a gente julga a existência com tanta normalidade da partícula si como partícula passivadora, que é outro jeito de nós estabelecermos a concordância passiva? Vamos dar uma olhadinha no exemplo. Então, ao observar a partícula si, é necessário, para dizer qual é a sua função, que nós observemos com que verbo ele se junta. Porque senão, se nós não soubermos quem é o si, a partir da classificação verbal, a concordância verbal vai ser impossível de ser feita. Então, nota comigo aqui. Por que eu vou chamar esse si de partícula apassivadora? Olha a voz passiva. Partícula apassivadora. Porque o si se vinculou a um verbo que vai ser chamado por nós de verbo transitivo direto. O que é verbo transitivo? Que pede complemento. Direto, que ao pedir complemento, dispensa preposição. Então, note, olha a forma. O si vai ser partícula apassivadora quando ele se ligar a um verbo transitivo direto. Qual é a consequência imediata disso? Gente, a consequência é: casas, aqui nessa frase, vai ser o sujeito da minha oração. Aí a gente volta para a regra geral de concordância. O verbo concorda em número e em pessoa com o seu sujeito. Mas, professor, o sujeito é passivo. As casas aqui são vendidas. E aqui? Sujeito agente ou sujeito paciente? Sujeito ativo ou sujeito passivo? Vão exigir concordância, gente, da mesma forma. Então, nota que se casas aqui está no plural, eu vou promover a concordância do vendem também no plural. Vendem-se casas é igual a casas são vendidas. Se aqui fosse casa no singular, eu diria
casa é vendida. Aí eu teria que dizer o quê? Vende-se casa. Então, repito, o verbo concorda em número e em pessoa com o seu sujeito, independentemente de o sujeito ser singular ou o sujeito ser plural. Agora, o que é possível acontecer? Uma confusão desse si como partícula passivadora ou como índice de indeterminação do sujeito. Gente, quem se liga a um verbo transitivo direto é uma partícula apassivadora. Para esse si ser um índice de indeterminação do sujeito, eu precisaria tê-lo vinculado a qualquer outro tipo de verbo, transitivo indireto, intransitivo, de ligação. Aí você vai gravar. Quando se for um índice de indeterminação do sujeito, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Sabe por quê? Olha o nome da partícula. Índice de indeterminação do sujeito. O sujeito é indeterminado. Se esse sujeito é indeterminado, ele existe, mas ele não está presente na oração. Portanto, eu não tenho com quem concordar. Por isso que em frases do tipo precisa-se de pessoas comprometidas, o verbo precisar não variou. Por quê? Porque ele se ligou ao si e ele é transitivo indireto. Acredita-se em discos voadores. Quem acredita, acredita em. O verbo é transitivo indireto. Por isso que ele ficou na terceira pessoa do singular. Então, pensa bem. A gente deu dois casos nesse primeiro momento, que foi o caso de regra geral, tanto com sujeitos que praticam ações, quanto sujeitos que sofrem as ações. E a atenção que você tem que ter redobrada é a atenção da partícula passivadora e do índice de determinação do sujeito. Quando se é índice, o verbo concorda com o sujeito. Opa, não. Quando se é índice, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Quando se é uma partícula passivadora, o verbo concorda em número e em pessoa com o seu sujeito. Daqui a pouco você vai ver esse resuminho na tela, ok? Até a próxima com os verbos impessoais.